Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio a cartunista e design Margot Paul. Bom, Margot, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho das suas inspirações, você citou até as tirinhas lá da Turma da Mônica. Maurício de Souza é alguém que esteve presente aí no início também da sua descoberta aí nesse mundo, né? Qual foi a influência? Além dele, tem outras pessoas que você admira também? Conta um pouquinho pra gente. Então, o Maurício, eu acho que ele faz parte do imaginário de todas as crianças, né? Que cresceram, e até hoje ainda, forte, fazendo a Mônica jovem, ele já se adaptando ao novo mercado. Mas, quando eu era criança, uma das alegrias era receber o Manacão de Férias, porque, além de todas as histórias, tinha aquela questão da interatividade, de pintar, de fazer jogo dos 7 erros. Nossa, eu lembro que era muito legal. Meu pai trabalhava numa fábrica que eles forneciam aquelas folhas de papel contínuo. Estava até pensando nisso esses dias atrás, de como que aquilo colaborou para eu desenhar. Porque ele trazia muita folha de rascunho para casa. Era aqueles maços de papel contínuo, e aí eu pegava os papéis, esticava assim no chão, fazia uma faixa e ia desenhando tudo que tinha no almanacão de férias da Turma da Mônica. E aí, eu acho que porque a minha geração não viu internet, a televisão era... Mas nunca foi assim, para mim nunca foi muita referência de nada. Isso me ajuda muito a ler mais, quadrinhos, assim, eu acho que estimula muito para criança, é muito legal. E o Maurício, ele é referência do mercado. Aqui no Brasil, quadrinho é remetido para criança por causa dele, embora as histórias em quadrinhos não tenham nada a ver só para criança, pelo contrário, o mercado mesmo internacional é muito voltado para o mundo adulto, mas aqui no Brasil o quadrinho ele é visto como algo infantil, juvenil, por conta do Maurício de Souza ter divulgado, e fora ele, assim, depois eu fui crescendo, aí eu tive contato com outros cartunistas, foi aí que eu pensei, nossa, isso eu sei fazer. Ou isso eu quero fazer. Quando eu vi a Chiclete com Banana, que é uma revista que tinha quadrinhos do Laerte, do Angeli, do Glauco, do Adão. E aí depois eu fui lendo mais sobre essas pessoas. Aí depois eu conheci o trabalho de artistas internacionais, tipo o Moebius, o Charlie Schulz, que é o criador do Peanuts, que é da Turma do Snoopy, e ele é um dos meus favoritos, assim, a Mafalda mesmo, do Quino, tudo que trabalha com o personagem é infantil, embora, por exemplo, mesmo o Calvin, o Haroldo, a Mafalda do Quino, o Charlie Brown, eles são personagens que eles são crianças, mas eles têm um enredo adulto, assim, eles falam indagações adultas, então... Eu adoro esse tipo E o público adulto é muito fã, né? E agora tem o Liniers, que ele tem um argentino, que tem um trabalho muito legal. Aliás, eu não sei se ele é argentino, mas eu sei que ele fala espanhol, então eu achei que ele era, mas pode ser que ele seja espanhol. Ah, tá. Mas ele também tem um trabalho lindo, super poético, assim, sabe? Eu não sou muito ligada, assim, tipo, história dos caras, de saber citar essas coisas. Eu gosto muito de ver trabalho e ver como que funciona. Se funciona pra mim o trabalho... Por isso que eu não gosto muitas vezes de aparecer. Eu tenho uma resistência, assim. Não tenho muito essa coisa de... Sabe? Quero ser artista e tal. Eu gostaria mais que as minhas coisas aparecessem. Porque é assim que eu vejo o trabalho das outras pessoas. Eu gosto muito de ver os personagens, o trabalho em si. E às vezes você esquece de quem que é o autor e tal. Mas essas pessoas com certeza construíram, assim, me ajudaram a construir a minha inspiração para desenhar. Muito bacana. E essa inspiração você está levando para outros lugares, né? Você realiza algumas oficinas, né, Margot? Como que essas oficinas foram entrando aí na sua vida? Você foi convidada? Como que foi o início aí? Aconteceu como tudo, naturalmente. Não foi algo que eu busquei. Foi acontecendo. Sempre tive... muito contato com pessoas que trabalham na área de cultura, e aí às vezes não tem profissional que queira falar, ou que não, de repente não é a vibe, porque desenhista, ilustrador, ele é muito introspectivo. Eu sou um ponto fora da curva, assim, porque geralmente eu falo que os melhores são aqueles caras que, tipo Alan Moore, que vai morar no meio da colina e nunca mais se ouve falar do cara. Se esconde ali nos lápis e papéis. Geralmente, porque desenhar é um ato muito solitário, né? A gente tem encontros de desenhistas, assim, que
de repente visa mudar isso, mas desenhar é uma coisa muito solitária. Então a oficina, quando você tem que dar oficina, você, mais uma vez, você se expõe pra caramba. E aí você está também compartilhando conhecimento, então você tem que ter algo a oferecer para trocar com as pessoas que vão. Aí aconteceu de convites para dar oficinas na área de criação de personagens, de história em quadrinho, de roteiro, de storyboard, por causa que eu também tive formação na área de rádio e TV. E aí tudo que tinha dentro da minha área que eu podia trocar, que eu, isso é um tema que eu posso desenvolver, aí eu fui desenvolvendo e agora... geralmente eu tô, assim, quase todo mês, eu acho que eu tô dando uma oficina diferente. É legal que elas são de graça, então a maioria delas é um acesso, assim, bem aberto, as pessoas podem ir, as turmas são muito diferentes. É uma experiência muito legal você dar oficina, totalmente diferente de desenhar, é outro rolê. Aqui em Jacareí você trouxe uma oficina para o Educa Mais, né? Isso, eu vim aqui no Educa Mais, fui fazer uma oficina, era de portfólio artístico. Não lembro se era de portfólio. Que eram tantas que eu fiz. Essa não, é de identidade visual pro projeto, essa de Jacareí. Tá, isso que eu ia perguntar. Foi de identidade, foi um dia inteiro, a gente ficou um sábado fazendo, só trabalhando na parte de como que você apresenta visualmente um projeto para ele ter mais chances de conseguir patrocínio, conseguir pessoas que queiram comprar esse projeto, acionistas. Então, às vezes, muito do público cultural é formado por artistas, assim, querem fazer projetos, mas não sabem como apresentar esse projeto, como colocar, e o visual impacta muito, assim, quando você apresenta. Tirando os editais que tem um formato padrão, os outros projetos precisam ter uma carinha bonita e tal. Então, essas oficinas vêm sempre para auxiliar alguma coisa que possa melhorar, e até mesmo economicamente, a vida da pessoa, do artista, do agente cultural. Você também realizou uma exposição ano passado, em 2014. O nome da exposição, Eu Poderia Estar Roubando, é isso mesmo? Eu poderia estar roubando. Eu até falei isso, nossa, agora esse nome tá certo. E essa exposição, é uma frase que é do meu cartão de visitas. Que é aquela frase que a pessoa entra no ônibus, às vezes quer pedir dinheiro, sabe? Eu poderia estar roubando, eu poderia estar fazendo isso, mas eu tô aqui pedindo. E aí eu pensei, a mesma coisa, a profissão de artista, de ilustrador, de cartunista, ela é uma profissão quase de mendigo. Assim. Você tem que, no sentido de que você tem que batalhar muito para conseguir, às vezes, um espaço ali, espaço, né? E pouca visibilidade, e todas as pessoas querem trocar por visibilidade. Fala, vem fazer uma exposição aqui para você ganhar. E aí você não consegue pagar suas contas só com visibilidade, né? Então, brincando com isso, eu precisava de um nome para exposição. E aí eu tava pensando, caramba, que nome que eu ponho para essa exposição? E aí veio esse nome que está acompanhando desde que eu comecei a fazer cartão de visita para me apresentar profissionalmente. E era um apanhado de toda a carreira. Então, eu poderia estar roubando como o nome da exposição. Foi bem legal. E onde que foi essa exposição? Foi em São José, na Galeria Helena Calil. Você ficou ali por quanto tempo? Ficou um mês, acho que menos. Ficou em fevereiro, durante o mês de fevereiro, acho, de 2014. Depois eu fui com essa exposição para outro lugar em São José, que era o Espaço Cultural Clemente Gomes, que era dentro do Parque da Cidade, também da Fundação. E agora eu estou em exposição com parte desses cartoons, não, assim, bem pequena mesmo, talvez umas 6 peças, lá esqueci o nome, mas é em Morumbi, na Fundação Cultural de lá, na Casa de Cultura de lá. E aí lá, na verdade, está a Cartazes, que é uma outra exposição que eu fiz esse ano. Então eu misturei um pouco de cada, porque até o curador lá, ele perguntou, eu vi seus cartoons, tá tão legal, não tem como você trazer para cá? Aí eu mesclei um pouco dos trabalhos. E essa exposição Cartazes, qual a diferença dela para outra? Não poderia estar roubando? Cartazes, ela não tem nada de cartoon em si, né? Elas são ilustrações. É como se fosse cartazes feitos à mão, assim, sem uma intervenção, como era feito antigamente. Então, são desenhos, assim, papéis coloridos, com frases, que eu fiz. E aí eu fiz uns 10 cartazes e montei essa exposição. Mas é basicamente ilustração. Ela não é de cartoon, nem de charge, nada. Diferente da Poderia Estar Roubando, que tinha tudo. Tinha desde tela
até os cartoons. Tinha tudo que eu fazia, o que eu já fiz, né? Uhum. E, Magô, você também tem um projeto que são mais impressões femininas, chamado TPM, é isso mesmo? Que são algumas tirinhas femininas. Como que surgiu isso aí? A gente tem muita história, né? Mulher, eu falo que é uma panela de pressão, às vezes, né? E aí é engraçado que a TPM é TPM-EXE, como se fosse um arquivo executável. E tem até um amigo meu que brinca que eu sou muito nerd para colocar um nome desse. Mas basicamente falando sobre as neuras femininas, assim. Aí tem um pouco do que você vive também. E às vezes tem um pouco de feminismo, mas também não com essa cara de você feminista nesse quadrinho, quero trazer... Na verdade, eu queria ser realista, assim, com a realidade hoje da mulher e essa brincadeira com a coisa da TPM, assim, mas eu acho que a homem também tem TPM, então eu não acho que a TPM seja algo exclusivo das mulheres, assim. Mas brinca muito com esse universo feminino, então a fonte de inspiração são basicamente as mulheres que eu convivo, amigas, família, minha mãe, muita inspiração. E um outro projeto também que nós vimos é o cartoontivismo, né? Explica pra gente um pouco, é uma união de um ativismo em defesa à causa animal com o cartoon, que é o seu trabalho, né? Isso mesmo? Isso, em 2008 eu conheci a Nina Rosa, né, que é do Instituto Nina Rosa, e aí eu estava desenvolvendo na época já um trabalho voltado à causa animal, com relação ao consumo de carne e ao consumo de derivados animais, como couro, pele, tudo que envolvia. Eu era bem mais engajada nessa parte de coisa. E eu gostava, como desenho, era o meu meio de comunicar, assim, né? O que eu pensava. Então, eu fiz várias tiras, né? Fiz vários desenhos. Esse, inclusive, virou camiseta, virou adesivo. E ele fala de um monte de coisa que a gente não enxerga, às vezes, que... Né? Acho que parece tão inocente comer carne, usar determinado material, e aí você não sabe o impacto que isso causa, não só na questão ambiental, mas também nos animais que sofrem por causa disso, né? Então, na época, em 2008, eu comecei a fazer esse trabalho, e aí eu comecei a publicar na Revista dos Vegetarianos, junto com a Nina Rosa, pelo instituto dela. O instituto dela tem um trabalho muito legal, que até hoje eles desenvolvem assim, muita coisa em cima disso. O Cartoontivismo era um blog que eu tinha em companhia de outras pessoas que também faziam o ativismo, e aí como o meu ativismo era através do cartoon, era cartoontivismo. Olha só, é mais uma vez a sua impressão ali, o que você pensa exposto também no seu trabalho, né? Era totalmente. Uma forma de mostrar a sua opinião também, eu acho que com humor, às vezes, você consegue trazer as pessoas... Porque, às vezes, o vegetariano, ele era muito visto, ou o vegano, assim, como uma pessoa radical. Como o feminismo é visto como radical. Você não pode falar determinadas coisas que ele fala, é radical, é xiita, não sei o quê. E, às vezes, o humor, ele vem trazer a mesma mensagem que você poderia falar para a pessoa, só que ela lendo e tal, ela talvez... Isso fale de uma forma diferente, toque de uma forma diferente. E tinha um lance com o público infantil também, que de repente uma pessoa adulta às vezes já era, entendeu? Ela já foi, não vai bater para ela, mas para uma criança pode bater. E é aquele despertar que é o interesse nosso, né? Quando você está falando de causa animal, de feminismo, de todas as causas de minorias, você quer esse despertar do olhar das pessoas. Então, o desenho, o cartoon, ele é uma ferramenta para isso. Magô, o nosso tempo aqui é curtinho, já está caminhando para o final do programa, mas você está nas redes sociais, né? Tem o seu portfólio na internet, as pessoas que gostaram aí do seu trabalho e quiserem acompanhar um pouquinho mais, curtir lá as suas charges, deixa o endereço para a gente, fala um pouquinho do seu site para o pessoal acompanhar. O meu é tudo fácil de ser encontrado. É magopool.com.br, né? Não tem acento, nada, Magopol. Facebook é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Você dá um Google que você vai achar tudo lá, tem um monte de desenho. No meu site tem bastante coisa, dá para baixar portfólio. E no Facebook você tem contato direto, basicamente, dá para trocar uma ideia, curtir a página.
No seu site tem até uma playlist ali, né? Com umas músicas. Então, essa vez que você estava acessando a versão antiga, que tem uma versão que era com música, e tem uma versão mais agora sem a música. Mas essa é a que o pessoal mais gosta, que você falou que muda a TV. Aham. Tem 2 versões aí, então, disponível. Acho que deve ter várias versões, mas é oficial.com.br. Tá atualmente, né, que eu uso, mas tem também a com playlist e tal. Muito bacana, Magô. Gostei muito desse bate-papo, seu trabalho muito legal. Sucesso para você e obrigada por aceitar o convite, vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, obrigada. E as portas estão abertas aí para os seus novos projetos. Quando tiver novidades, vem contar pra gente. Tá bom, obrigada. Muito obrigada, viu, Magô? O programa Contraplano de hoje fica por aqui. Se você gostou da nossa entrevista e quiser acompanhar, é só acessar o canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa.